Graça comum. Um erro tremendo acontece quando enfatizamos tanto a queda e a depravação total ao ponto de desprezarmos a imagem de Deus que permanece no homem caído, e com isso ignoramos que ainda há traços de virtudes no ser humano, e isso pela graça comum do Senhor. Heber Campos Jr. define graça comum como a expressão teológica usada para falar da bondade divina em refrear o pecado do homem e permitir que ele pratique atos generosos e benignos para a sociedade. Então, podemos dizer também que é a obra de Deus para a preservação e sustentação da sua criação. Colocada de modo simples, a graça comum responde à questão que muitos fazem acerca de nosso mundo. Como o mundo prossegue após a entrada do pecado e como é possível que coisas boas surjam das mãos dos homens dentro e fora do relacionamento pactual com Deus. A graça comum é a restrição exercida por Deus sobre os efeitos totais do pecado após a queda, a preservação e manutenção da ordem criada e a distribuição dos talentos aos seres humanos como resultado dessa misericordiosa atividade de Deus por meio da obra do Espírito Santo na criação. Torna-se possível para os homens obedecerem ao mandamento dado por Deus de dominarem como mordomos sobre a criação. Não se trata de uma graça salvadora, regeneradora ou eletiva, mas uma graça preservadora que se estende ao mundo que Deus criou, podendo ser vista na inclinação humana de servir ao próximo por meio do trabalho, de buscar a paz em situações sociais conflituosas e de defender a equidade em formas de interação humana, como vai dizer Abraham Kuyper. Embora há quem seja contra o conceito de graça comum no meio reformado, uma questão é praticamente unânime. O homem pós-queda não perdeu a imago Dei, e é exatamente por isso que o homem ainda mantém traços que refletem o Criador. Isso tudo é pela misericórdia de Deus. Os não cristãos, de acordo com a Escritura, são feitos à imagem e semelhança de Deus. E são capazes, portanto, como os cristãos, de terem excelência, sabedoria e conhecimento nas coisas do mundo, na criatividade, no prazer e na virtude civil, como vai dizer Michael Horton. Deste modo, eu vejo a graça comum, Guilherme Zamba, como a ação do Espírito Santo na vida dos homens caídos, independentemente se eles rendem graças ao Criador ou não. De modo que isso demonstra ainda mais a bondade benevolente de Deus por meio da graça comum. E embora o ímpio faça boas ações por egoísmo ou motivado por uma causa idolátrica que dê sentido à sua vida, a influência restritiva do Espírito Santo por meio da graça comum no homem caído é capaz de preservar que ainda aconteça ações positivas e até mesmo belas, embora o homem se encontre em um estado de depravação total por causa do pecado e suas motivações sejam erradas. Os incrédulos, eles são capazes de grandes coisas porque ainda possuem a imagem de Deus, assim como qualquer cristão, e são dotados e refreados pela providência geral e supervisora de Deus e pela sua graça comum. Assim, se houver dois homens numa linha de montagem, um cristão e o outro ateu, ambos estão glorificando a Deus ao cumprir sua vocação terrena. Seja zelador, seja juiz, seja dona de casa, gerente ou músico, todo ser humano deve cumprir o objetivo de sua criação, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. A queda não apagou a marca indelével, por mais que tentemos destruí-la ou apagar sua impressão. Conquanto o ateu não tenha o propósito de glorificar a Deus, o Criador faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, como vai dizer Michael Horton. Ou seja, até mesmo quando, isso é algo meio paradoxal, até mesmo quando os incrédulos não estão buscando glorificar a Deus, render graças a Deus por meio de suas ações, eles acabam rendendo, pois eles estão cumprindo um propósito de Deus, pois a lei do Senhor está escrita em seus corações. Então, Deus é glorificado por meio das ações dos incrédulos, e sendo assim, os incrédulos cumprindo a sua vocação, Deus faz todas as coisas
conforme o conselho da sua vontade, e assim é cumprida a sua vontade por meio das ações dos incrédulos, embora eles não rendam graças a Deus. E continuando citando Michael Horton, ele vai dizer que o ser humano pode receber de Deus o dom para produzir cultura e ciência, e ainda assim pode usar do seu próprio dom para blasfemar contra o doador, sendo, por exemplo, capaz de produzir uma música de excelente qualidade, com uma bela melodia, impressionante e beleza estética, porém com uma mensagem depravada, exaltando rebeldia e declarando autossuficiência de Deus. Porém, ainda assim, podemos perceber traços de genialidade em suas obras, e até mesmo verdade, sabendo que toda verdade procede de Deus, graças à imagem de Deus no homem, e pela ação de Deus por meio da graça comum. Infelizmente e lamentavelmente, o homem, para o seu próprio prejuízo, não reconhece a benevolência de Deus. Mas, de modo algum, a glória de Deus ela é arranhada pela rebeldia do homem, sendo que o Senhor zomba dos ímpios, como está no Salmo 2, versículo 4, e será glorificada por meio de seu justo julgamento. A própria Torre de Babel poderia ser considerada uma arte aos olhos da engenharia civil, porém uma arte idólatra. Sendo assim, os seus idealizadores tiveram seus planos frustrados ao receberem o justo juízo de Deus. A graça comum se refere a toda e qualquer dádiva recebida, com exceção da salvação que essa criação caída no pecado desfruta das mãos de Deus. A graça comum não envolve nenhuma mudança de coração, mas atua restringindo o pecado e a miséria na criação, preservando boas virtudes tais como a verdade, excelência, criatividade, sabedoria, conhecimento, nobreza, integridade, beleza. O Espírito Santo inspira e qualifica os homens para suas tarefas tais como o trabalho na ciência e nas artes. Por consequência, cristãos e não cristãos são capazes de realizar coisas boas, porque ainda possuem a imagem de Deus e são dotados pela graça comum de Deus. Assim, desempenharão com excelência suas vocações nas diversas esferas do Estado, da igreja, da família, do indivíduo. Uns cumprirão sua vocação tendo a glória de Deus, outros terão em vista outra causa. A despeito disso, os mandatos são cumpridos e o reino é estabelecido, como vai dizer Franklin Ferreira.